Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Caminho para a Felicidade. Eu sou Felipe Windmöller e neste podcast viajamos no tempo para entrevistar alguns dos maiores pensadores da história, buscando suas perspectivas atemporais sobre a felicidade e como alcançá-la. Nos nossos episódios anteriores, conversamos com Platão e seu discípulo Aristóteles, que compartilharam ideias profundas sobre virtude, razão e a busca pelo bem. Hoje, nossa máquina mágica de viagem no tempo nos leva ainda mais longe, ao século V a.C., para encontrar um dos filósofos mais influentes de todos os tempos, Sócrates. Chegamos a Atenas logo após o seu julgamento, no qual foi condenado à morte. Sócrates, obrigado por aceitar falar conosco. Sabemos que sua situação é extremamente difícil e gostaria que soubesse que, no nosso tempo, você é celebrado como uma figura fundamental na filosofia ocidental. Nosso programa trata de descobrir o caminho para a felicidade, como viver bem e florescer na vida. Antes de abordarmos diretamente esse tema, preciso perguntar: por que você não se defendeu de fato em seu julgamento? Segundo todos os relatos, você é uma das pessoas mais sábias de sua época. Certamente teria conseguido sua liberdade se quisesse. Essa sua decisão tem alguma relação com viver uma vida feliz e virtuosa? Meu caro Felipe, você me faz um grande elogio ao me chamar de sábio. Contudo, é exatamente o reconhecimento da minha própria ignorância que me trouxe a esta situação. De fato, você se pergunta por que me recusei a usar palavras bajuladoras para assegurar minha liberdade. Mas pense, que valor há em uma liberdade comprada ao preço dos meus princípios? Veja, passei meus dias em Atenas, questionando a todos, a mim mesmo acima de tudo. Se agora eu adulasse o tribunal com discursos doces, estaria traindo o propósito de toda a minha vida, buscar a verdade e vivê-la. Um homem que valoriza a mera sobrevivência acima da virtude pode escapar da condenação em um tribunal, mas no tribunal de sua própria alma permanece para sempre aprisionado. Mantive meu método de questionar e minha dedicação ao que eu considerava justo. Isso, em minha mente, é a verdadeira defesa de uma vida bem vivida. Se preservar a vida exigisse sacrificar minha consciência, eu apenas prolongaria meus dias, mas não estaria de fato vivendo. Assim, essa circunstância, minha escolha de falar como falei em meu julgamento, surge do mesmo empenho que conduz à felicidade: viver em harmonia com nossos princípios mais elevados. Quando pensamentos, palavras e ações se unem por um único fio de virtude, então podemos nos considerar verdadeiramente livres. Seja esse caminho concluído com cicuta ou com triunfo, pouco importa diante da alegria de permanecer firme no bem. Portanto, sim, meu amigo, morrer antes que trair a verdade é o cerne da felicidade, pois uma vida bem vivida é a única vida que vale a pena. E se esse é o meu destino, sigo para ele com tranquilidade, contente por manter minha consciência sem manchas. Sócrates, admiro profundamente a coragem e a integridade com as quais você viveu a sua vida. Você está entre os poucos que não apenas professam ideais nobres, mas também os encarnam, mesmo com grande custo pessoal. É uma honra conversar com você. Aqui no Caminho para a Felicidade, costumamos começar cada episódio propondo a questão que está no próprio cerne da nossa busca. Em sua opinião, o que é a felicidade? Meu caro Felipe, me alegra que você considere minha vida corajosa, embora eu veja apenas como uma tentativa de coerência entre palavra e ação. Agora, sobre sua pergunta acerca da felicidade, note que não é assunto de pouca importância, pois os homens a perseguem como se fosse um pássaro dourado, sempre escapando, voando para as nuvens. Para mim, a felicidade não é um prêmio externo concedido àquele que acumula mais moedas ou desfruta dos mais doces prazeres. Trata-se, antes, do resultado de uma vida em harmonia com a sabedoria e a virtude. Quando a alma governa a si mesma de modo correto, guiada pela razão e nutrida pela investigação honesta, encontra uma satisfação profunda que infortúnios não podem facilmente abalar. Esteja certo de que não falo aqui de um prazer passageiro ou da satisfação de caprichos momentâneos. O contentamento a que me refiro encontra raízes no autoconhecimento. Conhecer-se verdadeiramente, cultivar as virtudes, coragem, temperança, justiça e sabedoria, é nesse solo que a felicidade duradoura floresce. É a saúde da alma, Felipe. E assim como um corpo saudável se move com facilidade, uma alma alinhada com a virtude experimenta uma forma de alegria constante que permanece firme apesar das marés do destino.
Portanto, eu digo, a felicidade é viver uma vida de investigação e virtude, preocupando-se mais com a condição da própria alma do que com os adornos fugazes da riqueza ou da fama. Nessa harmonia, a alma encontra repouso e claridade, pois a virtude, como o sol ao amanhecer, aquece nosso ser com uma luz duradoura. Sócrates, o que você disse sobre autoconhecimento e investigação honesta é profundamente esclarecedor, sobretudo à luz da sua famosa declaração de que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Poderia esclarecer como, em especial, o autoconhecimento nos guia no caminho da felicidade? E existe algum momento em que alcançamos plenamente esse autoconhecimento, ou é mais um processo contínuo que se desenrola por toda a vida? Meu caro Felipe, sua pergunta vai direto ao âmago da questão. De fato, o dito conhecido, a vida não examinada não vale a pena ser vivida, sustenta todas as minhas indagações. Perceba que, sem o autoconhecimento, o homem se assemelha a um viajante no deserto, sem saber para onde ir, sempre à beira de tropeçar em erros e ilusões. Quando falo de autoconhecimento, refiro-me ao processo contínuo de investigar nossas próprias crenças, desejos e ações. Ao nos questionarmos, descobrimos os pressupostos ocultos que moldam nossa conduta. Assim, tomamos consciência de se agimos a partir de um lugar de virtude, ou se permitimos que os ventos da paixão ou da ignorância nos desviem. Só entendendo o funcionamento interno de nossa alma, podemos alinhá-la ao que é genuinamente bom e justo, e é isso que cultiva aquela satisfação profunda e duradoura que chamamos felicidade. Agora, você pergunta se algum dia podemos atingir plenamente esse conhecimento. Devo confessar que eu, Sócrates, não reclamo posse definitiva dessa sabedoria. Pelo contrário, sempre afirmei que meu principal entendimento reside em reconhecer o quão pouco eu realmente sei. Essa postura humilde garante que a investigação jamais estagne, pois se alguém se imagina ter alcançado o auge do autoconhecimento, pode largar a lâmpada da busca, e nesse exato momento, a ignorância voltaria a se insinuar. Desse modo, o autoconhecimento não é um alvo que se alcance de uma vez por todas, mas sim um horizonte que recua à medida que avançamos. E, contudo, é justamente na caminhada em direção a esse horizonte, sempre buscando, sempre questionando, que crescem em nós a virtude, o refinamento da alma e, por consequência, encontramos o florescer de uma vida boa. Sócrates, deixe-me ver se estou acompanhando corretamente o seu raciocínio. Você sugere que, quando examinamos nossas crenças, desejos e ações, precisamos determinar se eles são guiados por uma busca genuína pela virtude ou se são influenciados pela ignorância e por paixões descontroladas. Poderia esclarecer o que você quer dizer por virtude nesse contexto? E como podemos reconhecer quando nossas escolhas realmente se alinham a um caminho virtuoso? Ah, meu amigo Felipe, você traz uma questão muito digna de reflexão. Quando falo em virtude, refiro-me ao que os gregos chamam de arete, ou excelência. É realizar plenamente nossa natureza, agir de forma que corresponda ao que temos de melhor. Assim como a virtude de um cavalo é correr velozmente e conduzir bem seu cavaleiro, a virtude humana consiste em viver com sabedoria, justiça, coragem e temperança. Pois bem, como discernir se nossas escolhas estão em sintonia com esse caminho virtuoso? Sugiro examinarmos as motivações e os fins de nossas ações. Pergunte a si mesmo: esta atitude nasce de uma compreensão refletida ou de um impulso cego? Se for fundada em pensamento cuidadoso e verdadeiro discernimento, em vez de simplesmente perseguir paixões, carrega o selo da virtude. Ela promove o bem não só em mim, mas também nos outros. A verdadeira virtude não é egoísta. Beneficia a coletividade da mesma forma que um jardim bem cuidado embeleza e alimenta todos ao redor. Ela se sustenta na justiça, na coragem e na moderação. Cada uma dessas virtudes complementa as outras. Um ato pode ser audacioso, mas se for injusto ou excessivo, desvia-se do caminho da excelência. Outro ato pode parecer prudente, mas se for covarde ou cruel, não se harmoniza com a virtude. Assim, por meio de um questionamento paciente e de uma reflexão sincera sobre esses pontos, tomamos maior consciência de se estamos servindo ao bem maior ou apenas aos desejos de nossos apetites. Fazendo isso, nos aproximamos daquela condição esplêndida da alma que considero essencial para a felicidade duradoura. O caminho que você descreve, buscar constantemente a virtude, lapidar a razão e viver de acordo com nossos princípios mais elevados, parece desafiador. Você mesmo é um exemplo raro de alguém que de fato encarnou os ideais que ensinava.
Ainda assim, não posso deixar de pensar. Se alguém dedica tanta energia à virtude, ainda sobra espaço para os prazeres mais simples da vida, como aproveitar boa companhia, saborear uma refeição gostosa ou dar boas risadas com os amigos. Será que o comprometimento com a virtude pode se tornar tão intenso a ponto de nos fazer perder as alegrias cotidianas que tornam a vida tão rica? Meu bom Felipe, compreendo a sua preocupação, pois alguém poderia imaginar que perseguir a virtude seria banir todo o calor e alegria da vida. Mas isso não passa de um equívoco. Pense nisto. O arqueiro que mira firmemente o alvo deixa de sentir o frescor do ar da manhã ou o canto dos pássaros nas árvores. Pelo contrário, sua mente desperta e seu espírito concentrado o tornam ainda mais sensível ao mundo ao seu redor. Assim é com a virtude. Viver de acordo com a razão, a justiça, a coragem e a temperança não nos exclui dos simples prazeres da vida. Ao contrário, permite-nos apreciá-los com maior profundidade, pois, quando nossa consciência está limpa e nossa alma em ordem, até mesmo uma refeição humilde ou uma risada entre amigos se torna fonte de gratidão profunda. Ficamos menos pesados de remorso, inveja ou a ânsia inquieta por mais, e assim estamos mais presentes para desfrutar o bem que já está diante de nós. O erro surge quando deixamos que os prazeres nos governem, em vez de desfrutarmos deles com discernimento. Não há mal em festejar fartamente com os amigos, desde que não nos rendamos à gula ou esqueçamos o equilíbrio da moderação. Não há problema no riso compartilhado, desde que seja baseado na boa vontade e não em zombaria cruel. Portanto, afirmo, a virtude não diminui as alegrias da vida. Ela refina nossa percepção daquilo que é verdadeiramente agradável. Quando a alma está em paz e nossas ações se alinham ao bem, cada prazer, ainda que simples, brilha mais intensamente, e cada tristeza é enfrentada com maior fortaleza. Sócrates, você sempre falou sobre reconhecer a própria ignorância como o começo da sabedoria. No entanto, é conhecido que seu amigo Querofonte certa vez foi ao oráculo de Delfos perguntar se havia alguém mais sábio do que você, e a resposta foi que não havia. Como você reagiu ao saber disso? Isso não parecia entrar em choque com sua visão humilde sobre o próprio conhecimento? Meu caro Felipe, de fato, a história de Querofonte e o oráculo lança uma luz curiosa sobre minhas declarações de ignorância. Quando ouvi a sacerdotisa declarar que não havia homem mais sábio do que eu, confesso que fiquei intrigado, ou melhor, completamente incrédulo. Como poderia eu, Sócrates, que afirmo saber tão pouco, ser chamado de o mais sábio dos homens? Contudo, ao invés de aceitar cegamente o pronunciamento do oráculo, decidi colocá-lo à prova. Procurei aqueles que tinham reputação de sábios, políticos, poetas e artesãos, para verificar se possuíam um entendimento que eu claramente não tinha. Conversando com eles, descobri que muitos mostravam grande confiança, crendo ter um conhecimento vasto e completo. Mas ao analisar mais de perto, ficou claro que alegavam saber o que na verdade não compreendiam. A diferença entre a certeza que demonstravam e a realidade do que sabiam era impressionante. Em contrapartida, eu tinha consciência da minha ignorância. Não me iludia, imaginando possuir uma sabedoria abrangente. E, ao que parece, foi nessa postura humilde que o oráculo percebeu alguma virtude. Pois, ao reconhecer o que não sei, eu permaneci aberto a questionar e aprender. Abertura essa que os homens mais sábios, cegos por seu orgulho e um suposto conhecimento, não demonstravam. Assim concluí que o oráculo não me proclamava onisciente, mas apontava que eu sozinho percebia os limites do meu próprio entendimento. Desse modo, o aparente enigma se desfaz. Minha afirmação de ignorância permanece firme, pois é o reconhecimento da ignorância que semeia a possibilidade de uma verdadeira sabedoria. Sócrates, suas palavras foram um presente inestimável para nós, lançando luz sobre como a busca pela virtude e pelo autoconhecimento pode nos conduzir à verdadeira felicidade. Agora preciso voltar ao meu tempo, em 2025, e faço isso com o coração pesado, pois gostaria que seus concidadãos atenienses tivessem reconhecido sua inocência. Você nos mostrou o que significa viver de modo coerente com princípios elevados. Antes de partir, gostaria de deixar uma mensagem final para as pessoas da minha era. Meu caro Felipe, e todos aqueles que habitam esse futuro distante, ouçam bem este meu último conselho humilde. Jamais deixem de questionar. Valorizem a saúde da alma acima do fascínio pelas riquezas ou pela reputação. Em seu mundo agitado, repleto de inovações deslumbrantes,
Lembrem-se de que a sabedoria não brota dos prodígios externos, mas do olhar firme voltado para dentro. Examinem suas crenças, testem suas convicções e não recuem diante do trabalho de um diálogo honesto, ainda que ele os confronte profundamente. Deixem que a virtude guie seus passos, pois uma vida alicerçada em justiça, coragem, moderação e sabedoria possui uma alegria que as conquistas mundanas por si só não podem conceder. Se minhas palavras têm algum valor, que sirvam como um chamado gentil. Conheçam a si mesmos e, conhecendo, hajam em prol do bem comum, buscando sempre entrelaçar a felicidade individual ao bem-estar de todos. Esse, meus amigos, é o caminho mais seguro para uma vida digna, merecedora tanto de lembrança quanto de reverência. Adeus, então, e que sua busca permaneça sempre vigilante e seus corações sempre abertos à verdade.